Sim, sempre melhor, né? Falando das artes tumulares, né? Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. Vamos lá. Quais são, assim, as peças mais características que você conhece, que você vê sempre? No Brasil, vou começar pelo Brasil primeiro, depois a gente expande mais. Número 1, cruz, né? Símbolos cristãos, né? Cruz, anjos, Jesus Cristo, figuras ligadas a Jesus Cristo, como Maria, São Pedro, santos. Aí, dependendo da família, a fé que a família teve, já vi Santo Antônio, já vi São Padre Pio, já vi um, que é bem conhecido aí do pessoal, mas assim, dessa questão demoníaca, né? Luta contra o demônio. Sim. Esses são os mais comuns, anjinhos, né? Isso vai mudando também de época para época. Os túmulos centenários são mais anjos, principalmente quando tem criança. Tem um símbolo muito também inusitado, que é a coluna quebrada. Não sei se vocês já viram. O túmulo em cima dela tem uma coluna, estilo grego, né? E ela está quebrada. Isso significa que um arrimo de família se foi. Ou uma morte abrupta. Tem essas duas significações. Tem também alguns símbolos que não aparecem muito, que são já mais os símbolos maçons também, então tem isso. E a Pietà aparece muito, em várias cenas, ela pranteando, né, chorando. Essas são as mais comuns de você encontrar. Mas Pietà em túmulos mais antigos ou tem recentes também? Vamos chamar assim, de médio para recente. Ah, tá. Até o Padre Pio, né? Ele é mais recente. Ele é mais recente. Ele é mais recente. Eu vi o Padre Pio no Rio de Janeiro, uma única sepultura. Foi a única vez. Já vi uns 2, 3 Santo Antônio. Já vi São Pedro e São Paulo juntos. Mas também já vi outras obras, como por exemplo, tem um túmulo lá em São Paulo, no Rio, que ele parece uma arena de teatro, assim, cheia de colunas, com várias figuras dentro, assim, então ela não tem a ver com religião. Já tem símbolo de justiça, a justiça cega, símbolos de literatura, aquelas mulheres gregas, né? No Saudade você vê isso, que é uma arte mais contemporânea, né? Porque ela, por exemplo, já mostra o apelo corporal, vamos pôr assim, um Jesus Cristo, às vezes sem camisa, que você viu o peito de Jesus nu, os traços das mulheres bem torneados, aquele trabalho em mármore que você fala, pô, como que o cara fez isso no mármore? Então. Né? Só que as mais modernas vão perdendo isso. À medida que o estilo vai mudando, os mais contemporâneos, você vai comparar, é um anjinho bonitinho, é uma moça bonita de vestido, mas... É genérico. Nossa, se você puser uma com a outra, não tem nem comparação. Mas são estilos, né? Sim. Vai mudando. Agora lá fora já muda. Bem preguiçosos, né? Então, igual, antes, desculpa te interromper, alguém até falou aqui sobre aquela questão de por que tá minguando, né? A questão artística nos cemitérios. Aqui, ó, foi o Max que falou, um pouquinho mais tarde, ele falou assim, ó, eu nunca dei bola pra isso até ver o entusiasmo dele. Inclusive, mandei uns vídeos pra ele do Canadá. Aí depois ele completou. Acho que cada dia vai ser menos, se ver menos, pois os artistas já não se tem tantos profissionais. Verdade, fato, é isso aí. Com certeza. O Max, esse querido aí, ele me mandou, ele tava morando, agora ele voltou pro Brasil, mas ele tava lá no Canadá, em Ontário, e fez uma série especial para a página como correspondente. Foi um sucesso, o pessoal adorou, porque nunca tinha visto um cemitério no Canadá, né? Que é estilo americano. Sim. Né? Você conhece bem, morou lá. Só que é um parque diferente, é mix. Parque e necrópole, porque tem as lápides para cima, e não essas lápides horizontais como a nossa. Só que as lápides, né? E cada um tem o seu estilo, não é aquela redonda. Por exemplo, em Arlington, nos Estados Unidos, que é o maior cemitério militar, na Virgínia, ela tem geralmente o mesmo formato, né? Essas não, do Canadá elas mudam de acordo com a família. Só que elas não saem daquela... elas mudam o formato, mas... o estilo, mas não muda o formato. Sei. Ele é um mix, é um parque, só que lá são muito grandes, você pode entrar de carro, é outra cultura, já muda um pouquinho. E foi bem interessante isso que ele falou. E aqui em Ribeirão, uma coisa muito importante, porque a gente teve marmoristas famosíssimos que faziam trabalhos para o Brasil todo, né? Não só aqui para o Cemitério da Saudade. Na época áurea, né? Eles faziam trabalho em mármore Carrara, que era uma coisa exótica e cara, para outros cemitérios no mundo inteiro. Então, Ribeirão foi referência em marmoristas, em artistas, né? Hoje você vai achar um marmorista
A marmoraria, no máximo, vai cortar pra você. Sim. Né? Vai E o te mármore trazer não é lascado. Carrara também, Vai né? te trazer lascado o mármore. Então. Será que tem registro desses artistas? Tem sim. Tem muita coisa no arquivo. O dia que vocês trouxerem o professor aqui, acho que vai falar bem pra vocês. Ele sabe nomes. Lá na visita ele fala, ó, o marmorista que fez isso é o nome tal. Poxa, isso é muito É legal. bem interessante. Eu acho que no arquivo público tem também. O arquivo Deve público de ter. Ribeirão é bem interessante. Eu já ouvi alguém comentando isso na CBN, alguma matéria. Acho que algum o professor Everton também falando. comentou isso também. É, já vi alguém comentando. Então deve ter, sim, É bem material. interessante. Você falou o negócio dos Estados Unidos, né? Do Canadá e tal. Uma coisa que eu percebia que nesses cemitérios de lá, que tinham que passar sempre em frente. De fato, tinha as lápides, né? Nem sempre, alguns tinham as lápides, mas eu percebia que os únicos que eram mais diferentes eram os de judeus. Né? Que sempre tinha a estrelinha de Davi A e estrelinha. alguma coisa diferente, assim. Aí de longe já percebi, ó, que ele é de judeu. A lápide, né? Dá pra perceber essa diferença. Mas de resto era bem simples mesmo. Aqui no Brasil também existe uma diferença. Inclusive, as cidades que eles têm um próprio cemitério. Tanto os judeus quanto os muçulmanos. Vocês sabiam disso ou não? Não, sabia não. Lá no Rio de Janeiro tem um complexo de cemitérios, chama-se Complexo Cemitério do Caju, bairro do Caju, onde está o São Francisco Xavier, também tem muita gente famosa. E ao lado existe um cemitério israelita. Inclusive a entrada é fechada, né? Não é aberta ao público como sempre. Quando você entra, você tem que pôr o kippá, que é aquele acessório deles, né? Que eu não sei o que significa, mas é deles. E eu tô para ir lá e tá muito difícil de conseguir uma autorização, que eu quero ir na Clarice Lispector, Sim. né, que tá enterrada lá. E é muito, muito difícil mesmo. E em São Paulo tem um cemitério, alguns cemitérios, tem um israelita que tá a moça que foi morta pelo Champinha, vocês lembram desse caso? Sim. A Liana Frenderbach, ela tá enterrada lá e lá é muito difícil, porque eles não autorizam a filmagem. Então já é mais complicado de ir, mas também é israelita. E eles têm separado. E quando não tem o deles separado, eles têm um espaço separado, porque antigamente os cemitérios não aceitavam, né? O sepultamento de judeus. E os muçulmanos também é a mesma coisa. Eu tive recentemente em Foz do Iguaçu, no Paraná, e lá tem um cemitério que tem uma parte só reservada aos muçulmanos. O próprio estilo de sepultamento deles é diferente, a lápide deles é diferente. Se não me engano, o muçulmano ele não enterra em caixão, ele enterra envolto em panos brancos, né, depois do ritual dele. E os judeus, eles não gostam de nada ostensivo no caixão. Então, por exemplo, a alça é feita de corda, nem de metal, ela é de corda. É bem interessante. Culturas, né? Sim. Nossa, agora que você comentou de muçulmano, eu não sei nada de rito funeral de muçulmano. Agora você falou que não tinha nem ideia esse negócio dos panos aí. É bem interessante. Você foi falando, foi criando na minha mente as imagens. Quando você entra... eu visitei vários cemitérios muçulmanos. Visitei na Turquia, no Marrocos e aqui no Brasil também. Sempre na entrada você já tem uma pia, que é para lavar as mãos. Então eles prezam muito isso, a lavagem das mãos. Se não me engano, quem é muçulmano mesmo lava até os pés para entrar. Então você lava as mãos em sinal de respeito. Existe uma preparação que é pelo imã, né? O sacerdote desse, se não me engano, é o imã. Faz toda uma preparação. Então, as funerárias, por exemplo, de São Paulo, de Foz do Iguaçu, que são cidades que têm muito pessoal dessa comunidade, eles já são preparados para isso. Aqui em Ribeirão não, né? Porque aqui a gente não é tão grande. Existem, né? Existem judeus e muçulmanos aqui. Ribeirão você já vê aquelas moças com hijab, né? Que antes você não via. Perto de casa montou uma mesquita. Fiquei muito surpreso. Ah, é? Dentro de uma casa mesmo. É uma casa. Não tem aquele formato de mesquita, né? Mas já existe mesquita em Ribeirão Preto. Não tinha uma ideia. Novidade aí. Qual que é o bairro? É ali no Sumarezinho, divisa com Monte Alegre. Próximo da USP ali. Na Catão Roxo. Sei. Aquela tem uma mesquita ali de esquina. Quando você falou que no Brasil, eu já imaginei que fosse em Foz do Iguaçu. Que lá tem bastante mesmo, né? Lá tem. A maior comunidade árabe fora de lá é ali no Foz do Iguaçu e região. Tem uma mesquita grande. Já foi lá, já, Marco? Ou não? Não. Tem uma mesquita grande lá. Grande, bonita. Na rua ali em frente tem um monte de doceria, de doces árabes. Muito bons, já provei lá. Agora Café cobra bom. pra entrar, viu? Então, eu fui lá na mesquita, eu nem entrei. Eu cheguei lá e falei, agora vou cobra ver, né? ingresso. Passei turístico e tal. Cheguei lá, tem que pagar. Falei, beleza, quanto que achei que era? 10 conto.
Se eu não me engano, acho que é R$40, R$50 por cabeça. Eu, a Bianca e as crianças. Falei, caro. Muito. Se eu fosse lá também, eu ia deixar um bom dinheiro, viu? Então... Agora, por exemplo, você foi em Istambul, existem mesquitas que são gigantescas, que aí sim é um ponto turístico. Mesquita Hagia Sofia, sim. Que inclusive já passou de que fé era igreja. pra fé. Era igreja, passou a mesquita, voltou para... Né? Hoje é um museu. Hoje é museu, né? Não é nem mesquita mais. A Mesquita Azul, né? Tem bastante coisa aí. Interessante. Meu comentário.